que eu pretendo fazer é apresentar uma interpretação sobre o tempo histórico a partir da diferença entre Cronos e Kairos. Então vamos começar aí. O assunto, como eu tenho dito, é o tempo histórico. E, recentemente, muitos trabalhos têm sido publicados a respeito desse tema. Trabalhos que tratam da questão do tempo histórico a partir de abordagens, perspectivas, metodologias muito variadas, né? Mas se a gente puder sintetizar de uma maneira geral, esquemática, o que esses trabalhos têm nos ensinado, eu destacaria 2 pontos. O primeiro é dizer que a noção que nós fazemos sobre o tempo não pode ser encarada como se fosse algo naturalizado ou autoevidente, né? Como se bastasse por si mesmo. Para dizer de outro modo, é necessário que nós, historiadores, assumimos a complexidade do fenômeno temporal, né? Que os tempos são plurais e levar a sério essa pluralidade de tempos. Um exemplo é essa coletânea publicada no passado, organizada por um professor lá da Federal de Goiás, o Marlon Salomão, intitulado justamente, a gente já vê essa pegada já no título, né? Heterocronias. Então, e o subtítulo, Estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos. Bom, então esse seria o primeiro ponto. É necessário assumir a complexidade do fenômeno temporal e reconhecer as múltiplas camadas de significado aí. O segundo ponto, que tem a ver com esse primeiro, é que complexificar as nossas noções de tempo significa também complexificar as nossas noções sobre a história, né? Para ilustrar esse segundo ponto, eu trago uma breve citação de um texto do Agamben, que, como a gente vai ver, ele vai perpassar toda a minha fala no decorrer, tá? E o Agamben, nesse texto, que na verdade é o capítulo 4 do livro Infância e História, um texto conhecido entre nós historiadores, né? E aí ele vai dizer o seguinte: toda concepção de história é sempre acompanhada de uma certa experiência do tempo que lhe está implícita, que a condiciona e que é preciso, portanto, trazer à luz. A questão é como trazer o tempo à luz. Várias possibilidades são possíveis, né? O ponto é não deixar de colocar essa questão do tempo como uma questão a ser levada a sério, né? Porque quando a gente decide por esse caminho, ou seja, eu não vou pensar o problema do tempo, o risco que se corre é, na verdade, perpetuar um conjunto de noções sedimentadas, congeladas pela força da tradição, que vão continuar exercendo a sua influência. E pior ainda, sob a descrição do não dito. E aí essas noções sedimentadas, congeladas, exercerão o seu poder, a sua influência de modo ainda mais forte, né? É necessário então retirar a questão do tempo desse véu do não dito. Como fazer isso? Bom, a abordagem que eu proponho é lançar luz através de um diálogo com as tradições históricas que nos foram legadas a respeito do tempo. Um diálogo que seja, ao mesmo tempo, crítico e que tenta desestabilizar essas ideias sedimentadas pela tradição, a tradição no seu sentido congelado, por assim dizer, né? E ao mesmo tempo que busca apoio também na tradição, ou melhor, em tradições não hegemônicas ao respeito do tempo. E é por isso que eu proponho, então, retomar a questão do tempo a partir da diferença entre Cronos e Kairos. E para dar uma primeira apresentação a respeito do que significa essa diferença, né, eu trouxe, apenas a título de ilustração, como é que essas duas palavras, Cronos e Kairos, nas línguas modernas ocidentais, incluindo a língua portuguesa, foram transformadas em uma única palavra, tempo, né? Os gregos, na verdade, eles tinham mais de duas palavras para falar tempo. Eles tinham também, por exemplo, éon. Éon designava as grandes eras dos deuses, né? A idade do ouro, etc, etc. Mas aqui nós vamos nos concentrar só em Cronos e Kairos, né?
Então tem aí a passagem do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, vocês vão lembrar, né, um livro do Velho Testamento, ele é originalmente escrito em hebraico, mas aqui não interessa muito fazer um exercício etimológico, é mais para ilustrar como é que essas duas palavras se transformam em uma aí, né? Então, nesse versículo, tá aí. Tudo tem seu tempo, cronos, determinado. E há tempo, o kairos, o keros, né, para todo propósito debaixo do céu. Então, cronos e kairos, na tradução eu estou usando aqui a tradução do João Ferreira de Almeida, e a versão grega é a versão dos 70, né, a Bíblia dos 70. Então, qual é o sentido aqui que está querendo se expressar a respeito da temporalidade? Por um lado, é verdade que cada evento ou cada processo ocorre em um determinado momento do tempo, é o cronos. Por outro lado, também é verdade que cada evento ou cada processo possui a sua própria temporalidade. Ou, para dizer de outra forma, cada evento ou cada processo possui a ocasião apropriada, adequada para realizar-se. Aqui então a gente já tem uma primeira diferença entre cronos e kairos, certo? Então isso vai ficando claro na continuidade da passagem, né? Então o livro continua assim: há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para chorar e tempo para rir, e assim por diante. Esse tempo para é kairos, na versão dos 70, na versão grega, né? Então aqui a gente já tem, apenas para ilustrar essa diferença, vou tentar aprofundar isso. Eu vou começar falando um pouco da ideia de cronos, né? A concepção crônica ou cronológica a respeito do tempo, certo? Que é a forma hegemônica sobre o tempo, tanto nos nossos usos cotidianos da palavra, mas também nos debates sobre o tempo histórico, embora obviamente não com a mesma complexidade, óbvio, né? E a imagem que está reproduzida aí é uma pintura do Goya, que representa Cronos aí, né? O título: Saturno devorando um filho. Saturno, como vocês bem sabem, né, é um nome romano para Cronos. E aí está representado um aspecto do mito de Cronos. Cronos é o deus Titã, né, que governou o mundo durante a Idade de Ouro, ele é filho do céu e da terra e tudo, mas eu não vou repassar o mito todo. O que a imagem está ilustrando é que Cronos, ele manteve o seu reinado de forma violenta e tirânica, porque ele ficou assombrado com a profecia que ele recebeu, de que ele seria destronado por um de seus filhos um dia. E então, para evitar qualquer ameaça ao seu poder, ao seu domínio, ele mantinha uma relação com a sua esposa e a sua irmã, né, Reia, e dessa relação eram gerados alguns filhos, e Cronos devorava esses filhos no momento em que eles eram gerados. Esse ponto é importante porque ele já nos indica alguns sentidos que serão importantes para compreender o conceito e a experiência crônica ou cronológica do tempo. E também por isso, e a pintura do Goya representa isso muito bem, né? Cronos está associada às ideias de morte, de destruição, de inexpugnabilidade, devir, etc., né? E como eu falei, então o mito já indica alguns sentidos que serão importantes para a gente entender o que significa a experiência e o conceito de Cronos, né? E quem vai sistematizar o Cronos como conceito pela primeira vez e de forma mais influente vai ser Aristóteles, e sobretudo no livro 4 da Física de Aristóteles. É um tratado até hoje clássico a respeito do que seria o tempo, e nesse livro 4 da Física, Aristóteles define tempo enquanto cronos, tá? A todo momento será o cronos. Então aí. Bom, nessas páginas sobre o cronos, o Aristóteles ele vai dizer que a ideia central, a ideia basilar que sustenta a noção de cronos é o agora. E o que é o agora? O agora é esse momento presente atual no qual a gente é. E Aristóteles vai dizer: o agora
esse agora aqui que nós estamos, né, seria o limite do tempo. E por que o agora é limite para o Aristóteles? Basicamente é por duas razões. Primeiro é que o agora, a ideia de agora, concentra em si todas as aporias que envolvem a noção de Cronos. E em segundo lugar, porque é o agora, do ponto de vista do Aristóteles, né, que cria tempos. O agora é o momento criador de tempos, de passados e de futuros. O agora teria uma primazia ontológica, por assim dizer, a respeito do tempo. Mas por que o agora concentra em si todas as aporias a respeito do tempo? Porque, por um lado, o agora seria o momento, por assim dizer, mais propriamente real do Cronos. Por quê? Ele é o único momento do tempo em que a gente pode dizer que ele propriamente é. Só o agora é. Por quê? O passado a gente define como o que não é mais. Ou seja, não é mais atual, não é mais agora. E o futuro não é ainda agora. Só o agora é. Certo? Então é como se o agora concentrasse o ser do tempo. Você poderia colocar assim, talvez. Por outro lado, e aí que está a aporia fundamental, né? O agora, ele é inapreensível em seu ser. Por quê? Um agora deixa de ser agora no momento mesmo em que eu estou pronunciando a palavra. Então, falar agora já passou. Bom, então acho que deu para pegar aí, né? Que ele é o momento mais real do tempo e ele é inapreensível em seu ser. Ele é inapreensível por quê? Porque ele é um ponto. O agora é pontual, ele é inextenso, né? Então, uma característica fundamental da ideia de Cronos é justamente a pontualidade do tempo. Pontualidade que, aliás, a gente não pode colocar no mesmo nível quando a gente pensa as representações gráficas a respeito da sequência do tempo. Ou seja, não se trata de colocar a pontualidade do tempo como se fosse uma outra representação, como uma linha ou um círculo, por exemplo. Não, essa ideia da pontualidade seria mais fundamental do que as representações gráficas. Linha, círculo, espiral, etc, etc. Tá? O agora é um ponto inextenso. Então a gente poderia pensá-lo como uma espécie de átomo do tempo. Mas esse átomo não existe isoladamente. Ele só existe no interior de um encadeamento, num fluxo contínuo, infinito, constante de agoras que vêm e passam. Né? E é por isso, então, que o agora também é limite, porque o agora inaugura a diferença entre o antes e o depois. A gente só pode falar em anterioridade e posterioridade a partir desse agora aí, percebe? Aristóteles vai falar mais uma coisa a respeito do Cronos. Ele vai dizer que a percepção do Cronos, a percepção do tempo, é indissociável à percepção do movimento. Então, é como se a percepção do tempo estivesse subsumida ao movimento. Mais ainda, dado que uma das propriedades do movimento é a mensurabilidade, o mesmo pode ser dito a respeito do tempo. Então, o tempo é mensurável. Mais ainda, o tempo para Aristóteles é o próprio número do movimento. Ele é definido assim, ele seria o índice que mede a duração e a magnitude do movimento, não é? Dessa forma, então, o tempo se torna numerável, quantificável, mensurável. E daí vem a definição clássica do tempo, segundo Aristóteles, que eu reproduzo aí. Com efeito, isto é o tempo, Cronos. O número do movimento segundo o anterior e o posterior. Essa seria a definição clássica da noção cronológica a respeito do tempo, tá? Então, como eu disse, o Cronos ele é também numerável, quantificável, mensurável. E, como Heidegger vai mostrar no último capítulo de Ser e Tempo, é essa forma do tempo que é dada à datação, ou seja, é passível de ser datada. Em outras palavras, é essa forma de tempo que se mostra nos instrumentos de medição do tempo.
os relógios, os calendários e tudo mais, né? E é interessante notar, quando a gente faz uma busca no Google, escreve lá tempo e vai no Google Imagens, a quase totalidade das representações imagéticas sobre o tempo é relógio, calendário, ampulheta. Tem uma única exceção aqui, que aliás seria muito interessante a gente pensar, que é o tempo no sentido de clima. Mas eu não vou tratar disso agora não, mas é um tema interessante para ser pensado, né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Devido à presença quase constante desses instrumentos de medição do tempo, nós tendemos a reduzir o fenômeno temporal e toda a sua complexidade à forma específica de tempo que se mostra nesses instrumentos de medição. Então é como se a gente estivesse tomando uma parte pelo todo. E assim a gente naturaliza essa noção de tempo, naturalizar no sentido de congelar, de sedimentar, como se essa fosse o único tempo possível. Eu vou tentar mostrar que a coisa não é bem assim, tá? E essa ideia que se tornou a dominante é a ideia de Cronos, sistematizada enquanto conceito por Aristóteles. E não sou só eu que estou dizendo isso, há alguns historiadores, filósofos, enfim, que têm assinalado isso. Por exemplo, eu vou retomar aqui o Agamben. Ele vai dizer naquele mesmo texto que, aspas, o caráter fundamental da experiência grega do tempo, que através da física de Aristóteles determinou por 2000 anos a representação ocidental do tempo, é o que faz dele um contínuo, pontual, infinito e quantificado. Então, para resumir a questão do Cronos, alguns aspectos fundamentais que estão envolvidos no conceito de Cronos. Então, pontualidade, sucessão, continuidade, né? O Cronos é ao mesmo tempo pontual e contínuo. Ele é um fluxo ordenado, inexorável, infinito. É um tempo numerável, quantificável. Ele seria o próprio limite entre o ser e o devir. O Cronos seria, a gente poderia resumir, como o ser do devir e o devir do ser, né? Nada permanece nele. E, como eu tenho assinalado, essa primazia ontológica do presente agora pontual. Ele é limite porque o agora atual cria os tempos, né? É o criador de tempos. Por isso que essa primazia ontológica, perfeito? Chegando na modernidade, a hegemonia da ideia de Cronos não foi questionada, ao contrário, ela foi reafirmada com ainda mais radicalidade. E muitos autores têm reforçado isso. Por exemplo, tem um historiador chamado Russell West Pavlov, ele tem um trabalho interessante sobre as diferentes concepções de tempo, sobretudo durante a modernidade, e aí ele vai dizer o seguinte, aspas para o West Pavlov. A história recente do tempo, desde o Iluminismo, evidencia um estreitamento progressivo do espectro de modos temporais. Então, um estreitamento. A racionalização gradual da temporalidade em direção ao tempo linear e universal, como a medida da existência humana, reprimiu e eliminou outras possíveis estruturações temporais da existência individual e global. E o West Pavlov conclui, esse processo afirma continuamente, não há alternativa. Não há alternativa a esse modelo cronológico a respeito do tempo. A gente já pode perceber isso já no nascimento da ciência moderna. Eu trouxe aqui apenas como um exemplo uma passagem do Isaac Newton, na sua obra principal, né, o Princípio à Matemática. Que ele retoma o Cronos aristotélico, mas introduz também uma mudança. Qual é a mudança? Se para Aristóteles o tempo, a percepção do tempo, está subsumida ao movimento, o Newton vai dar ao tempo, vai separar o tempo do movimento e vai atribuir ao tempo a dignidade, por assim dizer, né, de uma realidade absoluta em si mesmo. Então o tempo já não passa a depender do movimento, ele é uma realidade em si. E aí a passagem ilustra isso. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, em si e por sua natureza, sem relação com nada de externo, flui de modo uniforme
e com outro nome chama-se duração. Ou seja, independente do movimento que eu estou medindo aqui ou ali, o fluxo temporal continua o mesmo, inalterável. Um segundo é um segundo e ponto final. Um minuto é um minuto e ponto final, e assim por diante. Então, essa noção de tempo seria a forma adequada para a produção de verdade nas ciências naturais. Por isso que é o tempo verdadeiro e matemático para o Newton, esse tempo absoluto. E uma vez que o modelo de cientificidade que as ciências históricas vão adotar vai ser em larga medida influenciada por essa noção de verdade das ciências naturais, haverá também progressivamente a incorporação desse cronos absoluto e universal também nas ciências históricas. Alguns historiadores já têm reforçado isso, que a ideia de uma cronologia universal, no qual a gente poderia incluir todos os eventos de todos os lugares, todas as épocas, é uma ideia moderna. Ela não existe desde sempre. E, segundo alguns historiadores, foi uma resposta que os historiadores do século XVIII, século XIX principalmente, vão encontrar para responder, então, às pressões, para encontrar um estatuto de cientificidade para a historiografia, né? Então, essa ideia de tempo foi fundamental nesse sentido. E isso vai trazer consequências ao modo como nós entendemos o fenômeno histórico e a pesquisa histórica, a escrita da história também. Um autor que trata disso é o Siegfried Kracauer, que é um cara muito lido para quem estuda história da arte, quem trabalha com memória também, né? Em um artigo de 66, saiu na History and Theory, ele diz assim: o tempo cronológico é um meio homogêneo, que comprime indiscriminadamente todos os eventos imagináveis. E é claro, cada evento tem o seu lugar definido nesse tempo. Isso traz implicações importantes para a abordagem moderna da história. Para mostrar como é que essa ideia de cronos ainda é hegemônica nos debates sobre o tempo histórico, eu vou trazer 2 exemplos mais recentes, do século XX, tá? Para tentar mostrar isso. Quando eu estou dizendo hegemônica, eu não estou dizendo que não existam outras, viu, gente? É a questão de grau aí, tá? De preponderância e tal. O primeiro exemplo seria o Fernand Braudel, que é muito lembrado por nós historiadores como um autor que revolucionou as nossas ideias sobre o tempo, né? Quando ele tratou das diferenças de duração, né? Longa duração, média e curta duração, né? Mas essa expansão do tempo em diferentes durações não aboliu, na verdade, a hegemonia de Cronos. Na verdade, é uma reafirmação disso. Isso fica claro na passagem aí que eu selecionei para mostrar para vocês. Então, mas essas fugas sucessivas do tempo não repelem o historiador, em definitivo, fora do tempo do mundo, do tempo da história. Imperioso porque irreversível, e porque corre no próprio ritmo de rotação da Terra. Estão percebendo aí, né? Longa duração, conjuntura e evento se encaixam sem dificuldade, pois todos se medem por uma mesma escala. Do mesmo modo, participar em espírito de um desses tempos é participar de todos. O filósofo, atento ao aspecto subjetivo interior à noção de tempo, não sente jamais esse peso do tempo da história, de um tempo concreto, universal. Acho que fica claro aí que o que o Braudel está chamando de o tempo da história tem uma conotação claramente cronológica, inclusive, a gente poderia dizer, de raiz aristotélica e newtoniana até, né? Bom, o segundo exemplo que ilustra a hegemonia de Cronos é do Paul Ricoeur. E eu retiro esse exemplo de uma obra muito conhecida dele, intitulada Tempo e Narrativa. E vocês vão lembrar, né? A tese central do livro é dizer que o tempo se torna tempo humano, ou seja, o tempo dotado de sentido, na medida em que ele é narrado. E a narrativa seria a guardiã do tempo, na medida em que é a narrativa que produz a experiência temporal. Basicamente é isso a tese da obra, né? E sendo a historiografia um dos grandes modos da narrativa, ao lado da ficção, a narrativa histórica contribui para a humanização do tempo, a produção de experiência do tempo, né?
E como é que a narrativa histórica faz isso, segundo Riquet? Através do apoio de certos conectores temporais, seria um conceito que ele usa. E o que seriam esses conectores temporais? Basicamente seria o calendário, a ideia de sequência de gerações e o vestígio. Mas no decorrer desse capítulo, o Riquet deixa claro que o calendário tem uma certa primazia, tá, em relação aos demais. Ele é o que possibilita os demais. E o tempo do calendário é a própria mediação entre natureza e consciência, né, para o Riquet. E ele vai justificar essa importância do calendário fazendo referência a um texto de um linguista muito famoso, muito importante, chamado Émile Benveniste, né? Então, é um cara que pensou a linguagem em termos de enunciação, então é um cara conhecido, né? E aí o Riquet, vamos já para a primeira citação em que o Riquet trata dessa questão. A invenção do tempo do calendário é tão original aos olhos do grande linguista, do Benveniste, que ele lhe confere um nome especial, o tempo crônico, para mostrar claramente, mediante uma repetição mal disfarçada da palavra, tempo e cronos, né, que na nossa visão de mundo, assim como em nossa existência pessoal, há um único tempo, o tempo crônico. Mas quando a gente retoma o texto do Benveniste, que o Riquet está fazendo referência aqui, vai ficar muito claro que o Benveniste coloca limites muito precisos, muito claros a respeito do tempo crônico, que o Riquet não chega a mencionar. Na verdade, quando a gente lê o texto do Benveniste, vai ficar claro que o tempo crônico se opõe ao tempo humano, o tempo dotado de sentido. Por quê? Porque o tempo crônico justamente não dá conta, as palavras do Benveniste, não dá conta da experiência humana do tempo. Porque situar os acontecimentos numa ordem, numa sequência ordenada, não é o mesmo de produzir experiências sobre esses acontecimentos. É isso que o Benveniste está falando. Isso fica claro na citação abaixo do Benveniste, que mostra isso. O tempo crônico, fixado num calendário, é estranho ao tempo vivido e não pode coincidir com ele. Pelo próprio fato de ser objetivo, propõe medidas e divisões uniformes em que se alojam os acontecimentos, mas estes não coincidem com as categorias próprias da experiência humana do tempo. Ora, não seria justamente essa experiência humana do tempo que mais deveria interessar a nós historiadores? Então, se o Benveniste está falando de tempo crônico, não é porque, como o Riquet sugere, que esse seria o único tempo que existe mediante uma repetição mal disfarçada da palavra. Não. Na minha visão, o Benveniste está falando em tempo crônico justamente para apontar que essa não é a única forma de tempo que existe. Muito menos esse tempo crônico seria aquele adequado para a gente pensar a experiência humana do tempo, que é uma dimensão central para nós historiadores. Bom, com tudo isso, eu não estou querendo dizer que o tempo crônico, o tempo cronológico não seja importante para a historiografia. Eu não estou dizendo que seja possível alguma historiografia sem nenhum apoio na cronologia, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo sim que é necessário a gente não aceitar tão de barato essa hegemonia e essa tendência de assumir o Cronos como se fosse um modelo absoluto, único e universal a respeito do tempo. Isso significa, então, buscar na tradição, né, algumas heranças legadas para nós que permitiriam desestabilizar essa pretensão de universalidade, de hegemonia do Cronos. E é nesse sentido que eu proponho retomar a ideia do Kairos, certo? Para pensar o tempo histórico na diferença entre Cronos e Kairos. Bom, Kairos, como eu já falei, é uma palavra de origem grega, né? E assim como Cronos, ele também representava uma figura personificada e divinizada do tempo. Kairos era um deus, ele era filho mais novo de Zeus e Tixe. Tixe é uma representação da fortuna, né? Da sorte e tudo mais. E o Kairos, o deus Kairos, ele é geralmente representado como um jovem, com asas nos pés e uma única mecha de cabelos na frente.
que isso sugere? Que a experiência do Kairos é breve, ela é passageira, ela é fugaz. E para ela ser aproveitada, é necessário que os sujeitos estejam preparados para agarrá-lo no momento em que ele vem. Porque uma vez que ele passa, já não há mais onde a gente consegue agarrar. É preciso estar preparado para agarrá-lo de frente. Então aí a gente já tem sentidos também importantes sobre o Kairos enquanto conceito temporal. Mas o Kairos enquanto palavra, enquanto conceito de tempo, é apenas um dos sentidos, dos usos gregos da palavra, né? Inicialmente, a palavra Kairos denotava, segundo os etimólogos, né, um sentido mais espacializado. Em Homero, por exemplo, a palavra aparece para designar aquele ponto justo em que uma flecha deveria atingir para derrubar o inimigo. Kairos também, nos usos mais antigos, tinha a ver com justa medida. O Hesíodo, no livro Os Trabalhos e os Dias, tem um ensinamento, um adágio, né, muito famoso, que diz exatamente o seguinte: observe a medida. A oportunidade, o Kairos, é em tudo a qualidade suprema. Ele está falando isso, uma recomendação para um comerciante de que ele não poderia carregar muito peso nem pouco peso na sua carruagem. Ele tem que observar a medida certa para assim aproveitar as oportunidades. E saber aproveitar a oportunidade é a qualidade suprema. Os etimólogos da palavra Kairos vão dizer que a temporalização da palavra começa a surgir por volta do século VII, do século VI a.C. E ela já vai estar muito presente, muito clara, por exemplo, nos escritos médicos de Hipócrates. O Hipócrates ele vai dizer que as doenças elas vão evoluindo até chegar no momento crítico, no momento crucial. E aí a gente já percebe que Kairos e crises têm uma relação importante, né? Então, as doenças vão evoluindo até alcançar esse momento crítico. E é nesse momento que se será decidido se a doença será curada ou não. E o bom médico, o que ele deve fazer? Ele deve saber identificar esse momento crítico para agir adequadamente, apropriadamente. E aproveitar o Kairos significa isso. E mais ainda, esse Kairos ele é passageiro, ele não dura muito cronos. Ele é rápido. Então, o bom médico deve saber identificar e agir nesse momento. Caso contrário, a doença se degradará e pode até levar à morte do sujeito, né? Bom, a transformação da palavra Kairos, já com esse sentido temporalizado, né, em conceito, quem vai realizar isso vai ser a tradição retórica clássica, sobretudo na tradição sofista. O Gorgias, esse conceito é muito importante, e principalmente o Isócrates, segundo os autores. Tem um historiador da Federal de Santa Catarina que defendeu uma dissertação de mestrado sobre a ideia do Kairos em Isócrates. Quem tem interesse vale a pena dar uma olhada, tá? E nessa tradição retórica, o Kairos seria esse momento fugaz em que uma oportunidade se apresenta e que o orador deve saber identificá-lo e usar a palavra certa naquele momento. De tal maneira que o bom orador não é aquele que consegue planejar de antemão todas as situações que se apresentarão no momento em que ele vai fazer o discurso. O bom orador deve estar atento, por exemplo, às mudanças de disposição de humor do seu público. Ele deve estar atento se o dia está ensolarado, se o dia está chuvoso, etc, etc. Essas variações qualitativas da situação que vão exigir dele mudanças de postura. E saber o Kairos, conhecer o Kairos, significa aproveitar isso, estar atento a essas variações. Então o Kairos tem mais a ver com a sabedoria prática, a frônesis, porque ele não é totalmente, a experiência do Kairos não pode ser totalmente planejada de antemão, por um saber teorético, a sofia. Ele tem mais a ver com a frônesis. Perfeito? Então, sentidos fundamentais do Kairos. Kairos pode ser entendido como o momento oportuno, o momento em que uma oportunidade se abre, né? Ele é indeterminado, ele não é previsível de antemão e pode surgir conforme as circunstâncias e os destinos, né, de cada situação histórica.
É um tempo que se revela em situações de ruptura, de crise, de quebra de um determinado estado de coisas. O Kairos supõe uma experiência de uma descontinuidade. Por isso que ele tem a ver com o acontecimento, e a Lívia sabe disso muito bem, né? Essa descontinuidade, essa quebra do fluxo normal do mundo cotidiano, do estado de coisas, né? Supõe uma situação de crise, mas também é a condição para que por assim dizer, um outro tempo emerja, o tempo da oportunidade, que é preciso que nós, sujeitos históricos, estejamos preparados para saber aproveitá-lo. Caso contrário, ele passará. E aí já não adianta. É como se a gente então estivesse chorando pelo leite derramado, né? E esse momento é breve, ele é fugaz, ele é passageiro. E para aproveitá-lo é necessário uma ação decidida e uma ação decisiva também. E é por isso que o Kairos é muitas vezes entendido como esse instante da decisão. O Kairos, como a gente já está percebendo, ele indica certas dimensões que são estruturantes da experiência da história, da historicidade, do fenômeno histórico, né? E essas dimensões não ficam muito claras quando a gente pensa o tempo apenas em perspectiva cronológica. Essas dimensões se revelam melhor quando a gente considera a diferença entre Cronos e Kairos, não é? Alguns autores têm tentado desenvolver as possíveis consequências, implicações da ideia de Kairos para a pesquisa e para a experiência da história. Embora não seja um tema tão presente assim, mas ele se faz presente e constitui uma tradição importante. Por exemplo, apenas para ilustrar, tem um autor chamado John Smith, que é um artigo em que ele trata do tempo histórico nessa diferença entre Cronos e Kairos. E, por exemplo, ele vai dizer, e aí a passagem aí está aí na tela, Kairos é, portanto, particularmente relevante para a ação e a pesquisa históricas, porque ele pontua para a significação e o propósito dos eventos e para a ideia de constelações de eventos, produzindo resultados que não teriam sido possíveis em outros tempos e em outras histórias. Aqui é só uma primeira imagem. E aqui está sugerido algo que eu considero ser importante para pensar os possíveis ganhos que a ideia de Kairos poderia aportar para a pesquisa histórica. Como eu tenho tentado mostrar para vocês, o tempo do Kairos indica a emergência de possibilidades históricas. É quando certas possibilidades surgem, certo? E nesse sentido, o Kairos apresenta uma certa assimetria com o Cronos. Porque o Cronos, como eu falei anteriormente, devido à centralidade do agora atual, o tempo cronológico representa melhor os seres em ato, enquanto que o Kairos representa melhor a temporalidade do possível, da potência. Então, por que essa diferença é importante? Os seres em ato, a gente vai lembrar então dessa diferença entre ser em ato e ser em potência, né? A distinção metafísica, né? Aristóteles também tratou disso, né? Então, uma semente, ela é aqui agora em ato, mas ela é potencialmente árvore, e dá para pegar isso. Eu não vou me atentar muito a isso, eu só quero dizer que o modo de temporalização privilegiado dos seres em ato é revelada na ideia de Cronos, a cronologia, devido a essa centralidade do agora. O que se mostra no agora? Os seres em ato. Tá? Não sou só eu que estou dizendo isso de novo. Alguns pensadores sobre esse tema, né, têm tratado disso. Por exemplo, tem um autor chamado Paulo Virno. O Agamben também tem escrito muito sobre isso. Mas eu vou citar o Paulo Virno num livro muito interessante sobre esse assunto chamado A Lembrança do Presente. E aí ele vai dizer assim: o ato sucede sempre no tempo, no Cronos. Todo ato singular está situado cronologicamente, isto é anterior ou posterior ou concomitante a algum outro ato. Ele se introduz na sucessão e converge na simultaneidade. A hegemonia do Cronos sobre o Kairos muitas vezes acontece quando nós procuramos enxertar a potência na cronologia.
Ou seja, como se a potência, o possível, fosse anterior ou posterior a algum ato, a alguma atualidade. Dessa forma, a gente acaba perdendo de vista o modo de temporalização próprio do possível, que é kairos, né? Então, qual é o desafio? O desafio é tentar desenvolver uma ideia de historicidade que não seja fruto desse enxerto, dessa redução. Seria o caso, talvez, de pensar o possível como uma perene inatualidade. O possível seria uma perene inatualidade, uma constante inatualidade, que sempre acompanha e envolve o presente. Dessa forma, então, o presente, pensado nesses termos, não é mais um presente pontual, um agora pontual, né, por atualização. Em vez disso, esse presente, envolvido pela potência, não pode ser separado do passado e do futuro. É um presente de outra ordem, que a gente poderia chamar de instante, um instante kairológico. Seria uma hipótese. Então, vou tentar desenvolver isso na pesquisa, tá? O que isso significa no fim das contas? Isso significa, então, que retomar a ideia do kairos, para pensar teoricamente sobre o fenômeno histórico, significa reinscrever no pensamento histórico a força e a experiência do possível. Essa seria a hipótese. Não sou, de novo, só eu que estou dizendo isso. Eu estou tentando colocar isso num diálogo com certas tradições. E há pensadores que já tentaram pensar o fenômeno histórico em bases temporais kairológicas, por assim dizer. Eu destacaria Walter Benjamin e o Heidegger de Ser e Tempo especialmente. Tá? Eu não vou tratar disso aqui agora, mas é só para apontar um caminho teórico possível, para tentar dar sustentação teórica a esse projeto. Ambos os autores, considerando as suas diferenças importantes em termos filosóficos, em termos políticos, na verdade é por causa dessas diferenças que eu acho que um diálogo poderia ser interessante. Se eles pensassem mais ou menos igual, não faria muito sentido colocar em diálogo, né? Bom, e para concluir de vez, eu trago finalmente aqui, mais uma vez, o Agamben, que inclusive estruturou esse texto que nos acompanhou justamente nesse diálogo com Benjamin Heidegger, em larga medida, né? E Agamben vai dizer o seguinte: a história, na realidade, não é, como desejaria a ideologia dominante, a sujeição do homem ao tempo linear contínuo, mas a sua liberação deste. O tempo da história é o kairos, em que a iniciativa colhe a oportunidade favorável e decide no átimo a própria liberdade. Assim como ao tempo vazio, contínuo e infinito do historicismo vulgar, deve se opor o tempo pleno, descontínuo, finito e completo do prazer, ao tempo cronológico da pseudo-história deve se opor o tempo kairológico da história autêntica.